Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E, mano, o que foi isso que aconteceu? Desde ontem estávamos na expectativa do Gcook, né? E estávamos assim, plena, olhando para o computador e esperando atualizações. Cada movimento era um flash. Sim, as informações eram que o Gcook iria partir para algum lugar. Só não sabíamos onde. E quando recebi a notificação, abri um live e, nossa, foi super. Mas super mesmo foi os detalhes. Sim, os detalhes chamaram bastante atenção. E Gcook parece que incomodou muito. Assumido? Não, confortável, vamos dizer assim. Vamos falar sobre tudo isso que aconteceu também, pessoal. Vamos falar, sim, um pouco sobre algumas coisas que aconteceram posteriormente, como também, é claro, o surto, o pessoal criticando, o que já estamos acostumados, não é mesmo? Também, pessoal, eu vou tirar uma dúvida do vídeo anterior. Algumas pessoas falaram que eu não fiz uma análise muito detalhada porque eu esqueci um momento tão excepcional e eu voltei para ver se realmente, de fato, era aquilo que elas estavam falando. E eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, ative a notificação. Vamos lá? Alguns canais coreanos abriram já live, né, esperando a viagem dos meninos. E não foi apenas o Jikook, mas também o Yoongi. O que chamou a atenção foi que as chamadas sobre a viagem colocaram Jikook. Sim, usaram o nome do shipper. Isso aqui foi um insulto para muitas pessoas, né? E claro, um apreço para nós Jikookas, não é mesmo? Porque a mídia agora está mais confortável em falar sobre Jikook. E não tardou a chegar. Os meninos chegaram ao aeroporto juntos. Me refiro a Jimin e a Yoongi. Ai, as migalhas, as migalhas. Mas até aí, beleza. O que de fato chamou a atenção foi que, nossa, Jimin iria sem o JK? Claro que não, né, pessoal? Por isso que ele deu aquela parada. E aquela com certeza esperada. E Yoongi também, é claro, porque o JK estava no outro carro. Sim, Jikook veio separado e algumas pessoas ficaram muito felizes com isso, né? Mas vamos olhar por outro ângulo. Sim, porque quando vemos que o Jimin bateu o pé e quis sim ficar esperando do JK. O staff estava muito apressado, né, para agilizar, mas Jimin não. JK, vamos esperar. E esperou. E o JK agradeceu, né, mas o que de fato causou um rebuliço, um tumulto, foi isso aqui. Jikook de mãos dadas. Sim, pessoal, o cumprimento, né, favorito deles é, claro, uma maneira de se comunicar, eu já falei sobre isso, né. Isso aqui foi o surto. Amada, foi o surto, porque não foi só tipo de boa, foi uma segurada forte, tipo: "Tamo junto, boy". "Ai, mas JK também fez com Yoongi". Não, JK não fez com Yoongi, também Yoongi estava ali esperando ele. Então, o apreço realmente foi tipo, nós queríamos estar juntos, proibido, mas nos impede de continuarmos juntos, né. E mano, essas fotos circularam, acho que o mundo todo mundo tá assustando por essas mãos dadas, e não só pelas mãos dadas. Mano, olha a força disso, foi muito, muito forte. Meu Deus, o Jikook, amanhã, amor. E também, pessoal, chamou a atenção esse detalhezinho aqui, ó. Unhas pintadas, JK. Ai, que fofo. Mais juntos do que nunca, né? E essas mãozinhas do Jimin, que mamãe ama. Claro, Jimin estava muito fofo, né? Fazendo aquela publi da Dior. Até aí tudo bem. E foi muito solícito com os repórteres e eles os pediram live. Jimin disse que faria o possível. Também queremos, Jimin, queridamente. JK, claro, não conseguiu nem falar com ninguém porque a correria foi grande. Muita gente em cima dele, né? E como é o último, vem aquela carralha de gente, né? E ele muito lindo, muito fofo e muitas coisas chamaram a atenção aqui do JK. Mas antes dela foi a roupa. Sim, JK estava com a calça daquela marca que Jimin também estava quando ele postou aquela dancinha, não tem? Meus amores de cookie, mais uma vez provando que divide roupas. Roupinhas de casal, compraram juntas? Eu não tenho dúvidas. JK, ele não conseguiu falar nada, mas se fez entender muito bem, porque ele deu muito conteúdo. Gente, olha os detalhes. A primeira delas, essas unhas pintadas de preto, roxo ou azul. Fica a critério, porque depende muito dos cliques, né? Eu vejo um azul, muita gente vê roxo. Mas independente, vamos chamar de roxo azulado, para ficar bem entendido, e nada mais é do que roupinha do JK e de mim. Eles foram combinando. JK, amor, fez de propósito?
Acredito que sim, né. Além de que saber muito bem que o GK não sabe amar pouco, porque logo a unha pintada roxo azulado foi a mão que tem de mim. Sim, o JM. Ai, meus amores, quando é falta de aliança, uma unha pintada. Obrigada, querido. Claro, mas calma, calma, que já acharam também outro motivo para essa unha estar pintada, uma causa muito nobre também, que é a campanha sobre violência de mulheres e crianças, uma causa muito bacana, né. Vocês acham que foi isso mesmo? Também, claro, eu sugiro outras coisas, como por exemplo, que o GK estava fazendo apenas uma publi da Calvin Klein, já que ele é embaixador. E foram atrás diretamente, né, no canal da Calvin Klein e não, pessoal, o boné não se trata de nenhuma campanha, nada mesmo, tanto que falou que é exclusivo, foi personalizado. Pode ser que venha alguma coisa de Tóquio, não sei, vamos aguardar, ou apenas um pequeno spoiler. Mas deixa a dica, né, Calvin Klein de: "Ó, amor, vocês estão com a faca e o queijo, bora trabalhar, bora dar conteúdo". JK atento a todos os flashes. Sim, meus amores, ele tá ligado, ele sempre tá antenado. E também surgiu uma coisinha, gente, lembra aquela treta que teve por causa que o JK usou um chapéu usando Tóquio? Eu acho que aquele foi bem afrontoso. Sabe, colocou um toque na cabeça e foi. Porque naquela época a gente também tinha levado para esse lado de amor a Tóquio, um momento especial em Tóquio, mas enfim, era outra coisa, né, que eu acho que o GK nem tinha ligado nisso, foi apenas a parte emocional e esqueceu a racional, né. Mas também uma coisa desse boné chamou a atenção, que foi as coordenadas. Sim, sabemos que o boné não é promoção, não é campanha da Calvin Klein, e para que então essas coordenadas? Sim, porque foi personalizado, então ele colocou de propósito. Amor, é spoiler, porque se você colocar o endereço, bate Tóquio, mais precisamente os lugares que ele foi com o Jimin, na gravação do GCF em Tóquio. Ai, eu tô dizendo que ele não sabe amar pouco, além, é claro, da data, 31/10, que nada mais é do dia dessa foto maravilhosa. Claro, GK aqui fez uma publi grandíssima, né, do GCF em Tóquio. Foi gravado ou vai ser gravado? Vai mudar o local? GK, amor, não, Jesus. Além, é claro, do pequeno detalhe na época, né, que todos esses ambientes, o bairro de fato onde eles estão, é muito apreciado por LGBTs. São lugares que abraçam a causa e as pessoas ficam bem confortáveis. É, não é à toa que eu digo que fosse pra lá, né. Detalhes, detalhes. Outro detalhe também que foi notificado foi que o BTS todos vão para os Estados Unidos, sim, e não para menos do que a produção do álbum. Sabe muito bem que o Namjoon já partiu, JK, Jimin e Yoongi estão indo e os demais membros vão posteriormente. Tá de terminar seus compromissos, né, lá em Paris. J-Hope, quando terminar a sua participação no Lola, vai para lá. E é claro, o Jin, que vai passar pelos Estados Unidos, né, espero que os membros todos vão para o show deles, mas depois ele vai partir para a Europa. Mas ele vai voltar e se reunir aos demais membros para terminar, enfim, esse álbum. Tanto que ele falou que vai passar bastante tempo e de fato vão, porque o BTS vão ficar 2 meses nos Estados Unidos de produção e outras coisinhas, acredito eu, né. Ai, os mimos, os mimos. Então, pessoal, vamos ter bastante coisa, os meninos não estão brincando de serviço. Ah, é claro que umas coisinhas, né, meu amor, JK aqui deu a letra, porque estavam brigando por ele questão de falar de grupo, ele vai lá e joga o quê, meu amor? Uma viagem para trabalhar em quê? No grupo. Ah, eu adoro esse menino, ele é apocalíptico. Apocalipse também parece que é a mídia coreana, porque meus amores, eles estão, focados no Jikook, estão usando muito essa palavra, além, é claro, do casal. A mídia coreana fez artigos, né, falando sobre a viagem deles e colocou o casal Jikook, mas calma que teve hate. Tudo que fala sobre Jikook tem hate, e eles voltaram atrás, tiraram o casal e colocaram apenas "Bem-vindo BTS, Jimin e Jungkook". É, meus amores, estão caindo em cima e não foi apenas os artigos coreanos não, porque uma página de cookie que fala sobre looks dos meninos, só porque foi atrás sobre essa questão de se era de fato da campanha da Calvin Klein, sim, ela levou uma chuva de hate, apagou a postagem e pediu desculpa. Além, é claro que vai entrar um pequeno hiatus. Amor, o pessoal não precisa levar em relação a isso, só porque é uma informação que você não gosta, atacar pra quê? Passa batida, amor, que o importante é a mensagem, não tá afetando ninguém, não tá maltratando ninguém, muito menos jogando hater, que de fato é o que essas pessoas estão fazendo ao exigir que mudem palavras justamente porque não se encaixa na narrativa delas. E é claro que tudo isso que aconteceu nada mais é do que uma pequena fanfic mal feita, segundo ela não é nada demais e fazendo um auê por causa de um aperto de mão de 3 segundos, e incrível que pareça que ela me joga um carro.
só porque vieram diferentes. Engraçado que quando eles vieram, né, da viagem do Vietnã e foram em carros iguais, as bichinhas ficaram enchendo o saco, e carro não prova nada, então por que carros separados prova? Como disse, tudo depende dos diálogos delas, né, se não se encaixar ou se encaixar, tudo depende. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né, querida? Claro, meus amores, e quando a gente falou que se for chorar, manda áudio, é por causa disso. Tá um surduço nos grupos delas e vazou. Nossa, deu mais dói, viu? Nossa, do céu, que sacanagem, sacanagem. Oh, meu Deus do céu. Hum. Ai, ai, ai. Assim, todo mundo tá dando risada. Eu me compadeço. A gente brinca, tal, mas assim, são pessoas que realmente acreditam. E, pessoal, a mesma coisa delas, eu falo pra vocês também. Pra nós. Tenham cautela, né? Amem, mas amem com moderação. Que as coisas, o mundo pode mudar. Às vezes hoje é, às vezes não é. Casamentos de anos mudam, acabam. Relacionamentos também. Ah, digo que vai acabar. Não estou dizendo isso. Apenas falando que a gente sempre tem que preparar o coração. O amadurecimento é isso, amor. E pela voz, é uma senhora já de idade, né? Bom tá assim. Ou seja, amor, deveria estar um pouco preparado no coração. A vida é isso, amor. A gente apanha pra gente aprender e ficar com as cicatrizes e conseguir levantar a cabeça em momentos inapropriados. Ah, é porque de que acabar. O canal continua, amor. Porque de que não morreu, apenas vamos colocar como chip, porque aqui, meu amor, é suporte. Mas claro que elas estão no direito de continuar acreditando no que elas quiserem. Pra mim, isso não me afeta em nada. Apenas não maltrate o meu baby, muito menos o GK, né? Porque só porque ele não faz o que elas querem, ele vira um bicho de 7 cabeças. E isso aí eu acho tão desnecessário, né, amor? Joga um hate no bichinho só porque está com de mim. Tanto que tantas páginas, né, depois da live, apagaram os demais membros e até de mim. E o tanto de like que recebeu, a gente prova, né, que são bem apoiados, né? É isso. Mas aqui, amor, não tem problema não, porque vocês falam que só vão acreditar quando os membros falarem. A gente sabe muito bem que não é assim que funciona, porque o Thay, uma live lá atrás, ele já tinha falado que sair desse lugar não é um lugar bom. Justamente para uma Thay Cuca que postou durante a live dele falando sobre o JK, uma coisa bem inusitada. E ele cortou logo assim, porque Thay é assim, ele não tem papas na língua, né, amor? Quando ele quer falar, ele fala, e fala com gosto. Como eu falei anteriormente, se não faz o que elas querem, cai fora. Além, é claro, daquela live, né, onde ele só falou que vai começar a trabalhar no grupo, que as bichas me jogam logo um free JK, justamente porque tá trabalhando com o Jimin, porque elas ainda não engoliram que o primeiro trabalho dele foi com o Jimin, e me falando uma carreira solo. Gente, a gente quer carreira solo, a gente pede carreira solo, mas a gente não pode exigir uma carreira solo. Ele vai trabalhar no grupo, que é o que ele quer agora, e quem sabe, durante o grupo, ele faça alguns trabalhos solos. Mas você fazer esse papelão aqui, amor, respeita o teu artista. Se ele quer trabalhar em grupo, deixa ele trabalhar em grupo. E depois dos acontecimentos de hoje, o Instagram do Ban voltou a ser massacrado. Então, por favor, quem puder, vai deixar lá algumas mensagens de carinho. Pessoal, eu vou deixar o link lá nas descrições aqui do vídeo, porque algumas pessoas, às vezes, não têm a página do Ban, não é isso? E quem tiver reverse, deixa mensagem lá de apoio, tanto de GK como de mim, pra ver se limpa, né, aquele, o esgoto, porque ali tá um esgoto. Algumas pessoas vieram nos comentários no vídeo anterior, tanto que eu troquei o nome, né, eu tinha colocado GK Canales e eu fiquei tão afetada que, nossa, eu não vi detalhes. Eu falei apenas o que tinha acontecido de fato. E algumas pessoas vieram que, porque eu não vi que de mim estava chorando, GK ficou puto e Thay foi consolar. Oi? Eu voltei no vídeo e vi. Pessoal, sobre Jimin chorar, olha, antes disso, realmente, Jimin fica vendo os comentários, né, e ele fica um pouco sério, fica olhando pra cima, ele pode ter visto alguma coisa que ele não gostou. E é verdade, durante a live apareceram alguns comentários maldosos falando sobre o corpo dele, pedindo para ele emagrecer, como também pedindo para ele de arrasto. Ah, ele viu isso? Eu não posso afirmar. Ele ficou um pouco sério, olhou para cima, mas o que antecede a mão no rosto não é isso. Ele apenas estava escutando o Jin falar sobre a tour dele, as gravações dos programas que eles foram, entendeu? E sim, ele coloca a mão no rosto. E ele fica por bastante tempo com essa mão no rosto. Tanto que os meninos pedem para ele parar de fazer isso. Ai, mas foi porque ele viu isso, ele estava chorando. Pessoal, para mim isso não foi choro. Foi simplesmente vergonha. Desde o começo da live, Jimin cismou antes de qualquer tipo de comentário subir nos charts. Ele já estava incomodado como ele estava no monitor.
Tanto que ele fala que a situação lá das fotos, ele também ficou estranho no monitor. Jimmy está sim incomodado com o corpo, a bochecha, enfim, a aparência dele. Então sim, ele está cobrindo justamente porque ele estava os meninos conversando, ele escutando, mas focado no monitor. E Jimmy é aquilo, quando ele não gosta do que ele é transparente. E principalmente quando é ele que não tá legal. Aí, o dia que ele estava puto, amor, o dia que ele tá puto, eu com qualquer pessoa que toca no de mim. Ele fica sério, ele ri quando tem que rir, e muitas das vezes ele fica um pouco sério justamente quando o de mim fica dando atenção e o menino fica tocando no de mim. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre isso, quem quiser dar uma volta. Aí, mas Thay foi consolar. Amor, Thay ficou preocupada, ele tava com a mão no rosto, podia ter alguma coisa, né, um cisco, mas não, era só tirando onda. Tanto que o dia que ele também, ele bota a cara na frente pra ver e eles sempre ficam se olhando pelo monitor, entende? Isso foi em várias lives da mesma forma, eles se veem e não viram a cara um para o outro, eles ficam olhando pelo monitor, entendeu? E viu que o Jimmy estava legal, então ele apenas voltou para o seu lugar. Só para resumir, né, que hoje eu tô muito avançada assim. Resumindo, para mim, Jimmy não estava chorando porque ele foi ameaçado ou porque o JK estava com raiva dele por estar brincando com os demais membros. Jimmy apenas colocou a mão no rosto porque estava com vergonha da aparência dele, como ele fica no monitor. Sobre a conduta do JK, como eu falei no meu vídeo anterior, JK está sério porque ele fica sério. O JK, ele não fica como ele fica em casa. Ele só fala, se mexe de acordo com o que acontece. Sorri, que ele sorriu durante a live, não sei se vocês repararam. Ele brinca, mas ao mesmo tempo ele fica sério. Ele também ficou também chateado quando o Jimmy começava a tocar no povo, o povo começava a tocar de mim. É normal, a gente sabe muito bem que o JK tá nessa fase, não é mesmo? E é isso. Acabou. Eu não gosto muito desse negócio, que não gosto. Beleza? Essa é a minha opinião. Ai, mas eu acho diferente. Tudo bem, cada um com o seu cada um. Beleza? É, pessoal, no vídeo de hoje falamos sobre o surto que teve do Jiku, que foi muito, muito bom. E nossa, ainda esse momento aqui vai ficar eternizado. Essa sequência vai ficar marcado na mente de muitas pessoas. E um aperto de mão, para nós foi muita coisa, porque foi um aperto de mão grande. E sabemos muito bem que a linguagem de amor do JK e do Jimin são esses apertos de mãos. É a partir daí que você vê como as coisas estão bem, a força e tamo junto. Além, é claro, de um possível GCF, que pelo jeito o JK deu todos os spoilers possíveis e imaginados. E olha, sem abrir a boca. E é claro, para não perder o costume, também tivemos esse momento aqui. JK atento, que muita gente diz JK obsessor voltou. Eu acho que ele nunca foi embora. Ele tá muito mais atento ao de mim do que você imagina. E é claro, pessoal, JK, ele vai fazer o que ele quiser, porque ele é um homem adulto, toma suas próprias decisões e não só nos cabe aceitar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!